Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre um benefício extremamente importante chamado BPC Loas, né? A gente vai explicar um pouquinho como funciona esse benefício, como que dá entrada, quem tem direito, quem pode requerer. Então, se você tem alguma dúvida, né? Se você entende que pode ter direito a esse benefício, fica aqui com a gente até o final para a gente poder explicar passo a passo como que dá entrada, como que você pode ir buscar, né? Como que você pode ter direito a esse benefício. Primeiramente, é importante a gente citar que o benefício, né, o BPC Loas, ele foi criado, né, o nome BPC significa benefício de prestação continuada, né? E ele é chamado de BPC Loas, fazer uma referência à lei que criou esse benefício, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, por isso, o nome BPC Loas. E ele foi criado para pessoas que estão em estado de vulnerabilidade social. O que seria, né, um estado de vulnerabilidade social? É aquela pessoa que, né, o Estado entende como uma pessoa que esteja vulnerável socialmente a ponto de não conseguir a própria subsistência. Então, aquela pessoa que ela não tem praticamente onde morar, que ela não tem o que comer, que ela não tem ajuda de familiares, então essa pessoa é considerada em estado de vulnerabilidade social. E esse benefício foi criado para atender dois tipos, né, dois tipos de pessoas nesse estado, que são os idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência que não têm condições, que não têm capacidade de trabalho. A gente vai explicar isso ao longo do vídeo, né, que não é somente a deficiência, mas sim a incapacidade para o trabalho. Uma das coisas que é analisado quando a pessoa vai requerer esse benefício é, como eu disse aqui no início do vídeo, a questão da vulnerabilidade social. O que vai ser analisado para isso? A renda per capita da família. Então, o primeiro ponto importante, já para a gente entrar aqui na questão de como solicita esse benefício, quem for requerer esse benefício tem que ter um cadastro único, que é feito no CRAS da sua região. Então, você vai procurar o CRAS, né, que é um centro de referência de apoio social mais próximo aí da sua região, e fazer o cadastro único. É um documento, né, no qual você vai declarar, né, qual que é a sua renda, com quem você mora, quais as pessoas, né, que moram com você, se essas pessoas têm renda ou não têm renda. Então, esse é um documento essencial para quem quer dar entrada nesse benefício. Uma vez que o cadastro único foi criado, o segundo passo é identificar qual que é a condição que você está. Se você é um idoso com 65 anos ou mais, ou se você é uma pessoa com deficiência. Aqui é muito simples da gente poder, obviamente, diferir, porque o idoso, se ele tem mais de 65 anos e ele não tem os 15 anos para se aposentar, ele pode dar entrada no benefício, desde que cumpra o requisito de vulnerabilidade social, ok? Sendo que essa pessoa, quando ela fez o cadastro, né, lá no CRAS, ela declarou a renda dela, declarou a renda, né, das pessoas que moram com ela. É muito importante frisar que a renda não pode passar de um quarto de salário mínimo. Então, ou seja, se você mora sozinho, né, ou você é casado, enfim, a renda das pessoas que moram com você, se você tiver filhos, se você tiver filhos solteiros que moram na sua casa, toda a renda das pessoas que moram com você sobre o mesmo teto, na mesma casa, será dividida entre todos. Então, a renda per capita, então, se um deles recebe um salário mínimo e você mora com outras 5 pessoas, por exemplo, vai ser dividido entre todos. Então, a sua renda per capita vai estar abaixo de um quarto de salário mínimo. Porém, se você é casado, seu cônjuge recebe, porventura, uma aposentadoria, por exemplo, de R$ 2.000, esses R$ 2.000 dividido por duas pessoas, você e seu cônjuge, dá R$ 1.000. Então, você está acima do limite que a lei do LOAS permite. Ou seja, muito provavelmente você não terá direito ao benefício. Mas a gente vai entrar nesse detalhe logo mais. Então, uma vez que você esteja com o cadastro do CRAS efetuado, esteja de acordo com um quarto de salário mínimo de renda per capita, você vai identificar qual que é a sua situação, se você é um idoso de 65 anos ou mais, ou se você é uma pessoa com deficiência. Entrando nessa questão de pessoa com deficiência, o que é importante aqui nós frisarmos? A pessoa com deficiência, ela precisa demonstrar uma incapacidade. Então, muita gente confunde, por exemplo, principalmente com agora, né, que nós temos a questão do autismo, né, muito em vista, crianças, né, com autismo.
Muitos clientes, né, já vieram nos perguntar se só pelo fato, né, do filho ou familiar, enfim, ter o autismo, por exemplo, né, uma das doenças, de fato vai dar direito ao benefício. E não é assim que funciona, né? O autismo ele tem vários graus, então tem que ser analisado a incapacidade. Então não é o fato de ter a deficiência que automaticamente vai ter direito ao benefício. Não é assim que funciona. O que tem que ser analisado é se aquela pessoa ela vai ter condições de trabalho, correto? Uma vez que você fez o cadastro no CRAS, identificou qual que é a sua condição de pessoa com 65 anos ou mais ou deficiência, você vai reunir os documentos necessários para dar entrada no pedido, né? Esse pedido ele é feito através do INSS. Apesar de ser um benefício criado através de uma lei orgânica, né, de assistência social, este benefício é administrado pelo INSS, ou seja, quem vai fazer a análise é o órgão previdenciário, o INSS. Você vai reunir os documentos, principalmente para quem quer dar entrada na condição de pessoa de deficiência, precisa demonstrar incapacidade, então tem que ter documento médico, tem que ter laudo, tem que ter atestado, tem que ter uma documentação que demonstre que não tem condições de trabalho, ok? Outro ponto importante também nessa questão de deficiência, né, de incapacidade, a incapacidade precisa ser demonstrada de longo prazo. Então, ou seja, se você fez uma cirurgia, né, e pretende dar entrada no LOAS, só que você vai ficar afastado somente por 6 meses, até mesmo um ano, por exemplo, isso não é considerado impedimento de longo prazo, que é o termo que é utilizado. Né? Precisa ser demonstrado um impedimento, né, uma incapacidade para o trabalho acima de 2 anos. Então, ou seja, você tem que estar bem documentado para poder demonstrar que de fato você não tem condições de exercer nenhuma atividade laboral e que também de fato você não tem aí condições de suprir sua própria subsistência, correto? Como que dá entrada no LOAS? Uma vez que você reuniu toda a documentação, você vai procurar o INSS, vai apresentar toda essa documentação e, dependendo da modalidade que você der entrada, o INSS vai agendar as perícias. Pode ser uma avaliação social, para quem deu entrada somente no BPC LOAS idoso, e pode ser uma avaliação social e uma avaliação pericial médica, para quem deu entrada na modalidade BPC LOAS deficiente. O INSS vai analisar tudo isso após as perícias e vai dizer se você tem ou não direito a esse benefício, ok? Pontos importantes aqui para a gente citar. No começo do vídeo, né, eu expliquei a questão da vulnerabilidade social, a questão da renda. O que eu quero frisar aqui para vocês que tem dúvida, que é uma questão que precisa ser sempre verificada, ok? O INSS ele vai sempre levar a letra da lei. Então, ou seja, se você é casado, se você é um idoso casado e sua esposa, seu marido recebe até um salário mínimo, o INSS ele vai negar o seu benefício, porque você automaticamente está fora da renda per capita necessária. Se pegar um salário mínimo e dividir por 2, obviamente vai dar acima da renda per capita de um quarto de salário mínimo que o INSS exige, ok? Entretanto, é uma discussão judicialmente, né? Judicialmente que eu digo, uma vez que o INSS negou, nós podemos encaminhar para a via judicial. Isso judicialmente ele é analisado de outras formas, até mesmo porque existe um entendimento judicial de que benefícios até um salário mínimo, na questão familiar, ele é excluído. Então, ou seja, se você é casado, casada, seu cônjuge recebe até um salário mínimo de aposentadoria, por exemplo, ou até mesmo seu cônjuge já recebe um LOAS, este benefício é afastado do cálculo para ser analisada a questão do LOAS. Ou então, uma outra situação, que é muito corriqueira, a pessoa ela recebe um pouco acima, né? Então, vamos colocar uma pessoa, né, um grupo familiar de até 3 pessoas, por exemplo, um pai, uma mãe e um filho, né? E um deles é registrado, recebe em torno de R$ 2.000, R$ 2.500, porém, essa família tem muitos gastos com a pessoa que tem ali a deficiência, com o filho ali que tem eventualmente uma deficiência grave. Então, existe um gasto com remédio, existe um gasto com fraldas, existe um gasto com medicamentos especiais. Então, tudo isso também pode ser abatido no cálculo. Então, essa discussão judicialmente, ela é uma discussão que é mais abrangente. Então, o que eu indico para você? Se você pretende dar entrada, se você eventualmente não está enquadrado,
reúne a documentação, reúne todos os gastos que você tem, né? Manda, né, entre em contato com um advogado previdenciário especialista para poder te orientar. Se você tiver interesse, entre em contato conosco para a gente poder te orientar, analisar o seu caso. Porém, o que a gente quer frisar aqui? Que essa é uma questão totalmente discutível na via judicial, ok? Então, não é porque você teve um indeferimento na via administrativa, direto no INSS, que isso não pode ser discutido judicialmente. Então, em resumo, né, o BPC-LOAS, né, esse benefício, é extremamente importante para quem precisa, né, para quem está nesse estado aí de vulnerabilidade social, para quem está nesses critérios da lei. É importante a gente frisar que ele é um benefício para suprir necessidades básicas, não é um complemento de renda. Então, se você já tem ali uma renda familiar que supre as necessidades, né, de algum do seu familiar, sua própria, de um filho, por exemplo, muito provavelmente você não vai ter direito. Entretanto, você entende que não tem a mínima condição de suprir suas próprias necessidades ou não estão sendo supridas mesmo com o seu trabalho, mesmo, né, com o dia a dia, talvez você possa aí ter direito a esse benefício, ok? Se esse vídeo foi esclarecedor, foi interessante para você, clique em curtir, compartilha aí com outras pessoas para esse vídeo se tornar mais relevante e eu agradeço para quem assistiu até aqui. Muito obrigado.